Então, repito, hoje veremos algumas aplicações bíblicas a respeito da promessa da volta de Jesus. Domingo que vem, o Senhor permitindo, o propósito da segunda vinda. No terceiro domingo, como Jesus voltará. E no quarto domingo, a última mensagem, quando Jesus voltará. Mas, para entendermos a promessa da segunda vinda de Jesus, é importante também, amados, que a gente traga à nossa memória novamente, traga ao nosso coração as primeiras promessas da primeira vinda de Jesus, o Salvador, conhecido como libertador, conhecido como Messias. Se eu quero entender a primeira vinda do Senhor Jesus, olhando para a segunda, é indispensável ter o conhecimento de como a primeira vinda ela foi profetizada e como que ela se cumpriu. Por quê? Porque da mesma forma que a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo foi profetizada, estava recheada com promessas, da mesma forma, agora a segunda vinda do Senhor Jesus também está profetizada. E ela está firmada em promessas do próprio Altíssimo e dos seus profetas. Bom, voltando então o nosso olhar para a primeira vinda do Senhor Jesus. Calcula-se que a primeira promessa, ela foi entregue há mais ou menos 5.400 anos. A respeito da primeira vinda de Jesus, aproximadamente levando em conta as revelações que temos através de Moisés no Pentateuco e depois de outros profetas, 5.400 anos atrás foi feita a primeira promessa de que viria um libertador, viria um salvador, um Messias, como, portanto, meus amados, nós vemos no Antigo Testamento. Isso está em Gênesis, capítulo 3, versos 14 e 15. Gênesis, capítulo 3, versos 14 e 15. Diz o texto: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, grifo meu, e o descendente dela, também grifo meu aqui, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A primeira promessa de que era necessário que da semente da mulher viesse aquele que pisaria a cabeça da serpente e podendo também logo se tornar o reconciliador novamente entre Deus e o Criador e o homem que ele tanto amou, está aqui na palavra de Deus. Era necessário que esse Salvador viesse da semente da mulher, na sua descendência, da descendência dela. E este feriria, como nós sabemos que Jesus cumpriu o seu ministério, a cabeça de Satanás. Então, o libertador, o Salvador, viria claramente, diz o texto, da descendência de uma mulher. O justo, a quem foi dado todo o poder, o justo a quem foi dado toda a autoridade, para que através então da sua primeira vinda, Satanás, serpente, acusador, fosse vencido. Vamos então lembrar que o nome diabo, que não gostamos, ele significa tentador. E o nome Satanás, que é a mesma pessoa, significa
acusador. Ok? Mas é a mesma pessoa, mesmo personagem aqui. Voltando a essa questão da descendência e o descendente dela, nós vemos claramente que esta mulher geraria em seu ventre o Salvador do mundo. Então precisava também essa mulher pertencer a um povo, mas um povo que fosse formado, um povo que fosse escolhido pelo próprio Altíssimo. Não adiantava pegar alguns dos povos que já estavam em formação naqueles dias. Precisava ser um povo que o Senhor mesmo, ele através de um homem, pudesse fazer daquele homem o pai desta nação. Então, o cumprimento desta palavra é tremenda, porque nós vemos que o Messias, que é o grande descendente também de Abraão, vai fazer agora com que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Olha a promessa, Gênesis 18, 18. Abraão será o pai de uma grande e poderosa nação. E por meio dele, mais uma vez destaco o grifo que faço, por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Isso faz referência à primeira promessa da vinda daquele que nasceria da semente da mulher, daquele que iria ser gerado no ventre de uma mulher. E muitas pessoas às vezes me perguntam, mas pastor, então quando Jesus Cristo ele veio em cumprimento a essa primeira promessa e deu a sua vida para que agora quem crê possa ser salvo, então antes de Jesus as pessoas não eram salvas? Será que não existia salvação? É importante então colocar aqui que quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que, por exemplo, a lei, ela não justificava nenhum pecador. A lei, pelo contrário, mostrava o quanto nós somos falhos. E se nós quebrássemos um único mandamento, fazendo referência ao povo de Israel, quebrou todos, irmãos. Então, a lei nunca justificou ninguém. Nunca tivemos alguém, por mais fiel que seja, que tenha sido cumpridor de toda a lei, a não ser aquele que veio da semente da mulher, que pisou na terra em carne e sangue, e que é considerado o Senhor da lei, o cumprimento da lei, o Senhor do sábado, o Senhor de toda a lei, porque ele cumpriu fielmente, porque nele não havia pecado, aquele que veio da semente da mulher, o Cristo de Deus. Então, naqueles dias, as pessoas não eram justificadas pela lei, mas elas podiam então ter direito à salvação se elas confiavam na promessa do Messias, se elas confiavam na promessa desse libertador. Já que a lei não os justificava, eles tinham que crer na promessa, eles tinham que crer na vinda do Messias, eles tinham que crer no libertador. Então isso é maravilhoso, quando nós vamos trilhando esse caminho e vendo que a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é cheia de promessas, promessas agora cumpridas. E certamente a passagem do Antigo Testamento mais conhecida acerca de Jesus é Isaías capítulo 53, que fala do servo sofredor. Mas entre outros textos, importantíssimo o capítulo 53 de Isaías, que fala a respeito do servo sofredor. Quando eu estou discipulando algumas pessoas e preparando-as para o batismo, eu gosto muito de citar que Filipe, ele evangelizou o tesoureiro da rainha da Etiópia, usando justamente o que ele vinha lendo dentro de sua carruagem,
o texto de Isaías 53. E Filipe, então, evangelizou aquele homem então confessa Jesus, aquele homem, ele desce as águas por ter crido, e ele vai para a Etiópia, e ali, meus amados, chega como primeiro cristão, judeu convertido ao Senhor Jesus, mas com base num texto do Antigo Testamento, que é Isaías capítulo 53. Mas a respeito da vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda, nós temos que lembrar Isaías capítulo 7, versos 14 e capítulo 9, verso 6. Textos que foram lidos muito no mês de dezembro, em celebração ao Natal de nosso Senhor Jesus. Diz o texto: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Olha que coisa tremenda. A respeito da primeira vinda do Senhor Jesus, estávamos celebrando esses dias atrás, no mês de dezembro, o cumprimento desta primeira vinda, de Jesus se tornando um de nós, nascendo da semente da mulher, gerado no ventre de uma mulher, e agora sendo o Cristo de Deus, o enviado, Jesus o Salvador, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então esta palavra profética, ela cumpriu-se no nascimento de Jesus e é celebrada pelos cristãos no mundo inteiro, normalmente no mês de dezembro. Aí eu paro aqui e penso com os irmãos. Há poucos dias atrás, estávamos celebrando a primeira vinda do Senhor Jesus, o Natal. Porque nós cremos no cumprimento da primeira promessa de que viria um libertador, viria um Salvador. E muitos, então, cristãos, ouviram cantatas, peças musicais, representações, cantamos hinos natalinos, mas surpreendam-se, nem todos têm a mesma convicção, não obstante a celebrar o nascimento de Jesus, de que ele voltará. É impressionante isso. E muitas pessoas pensam que isso é apenas místico, que isso precisa de outras interpretações, que não pode ser literal. Amados, as primeiras promessas a respeito da primeira vinda de Jesus, elas se cumpriram literalmente para a glória de Deus também. E as segundas promessas da segunda volta do Senhor Jesus está em andamento, e todas se cumprirão, e a qualquer momento Jesus se manifestará. É nisso que precisamos estar atentos, olhar para o que a palavra de Deus nos ensina. Então, a segunda vinda de Jesus no Novo Testamento é agora parte fundamental do evangelho que somos chamados a proclamar. Esta é a verdade. Eu anuncio a morte de Jesus, eu anuncio o sepultamento de Jesus, eu anuncio a ressurreição de Jesus, mas eu tenho que lembrar que com a ceia do Senhor também recebemos a seguinte instrução: devemos fazer isto até que Ele volte. Por isso que a igreja crê e diz: ora vem, vem Senhor Jesus. É isso que cremos, à luz do que a palavra de Deus nos ensina. Então, sem as promessas da segunda vinda de Jesus, a mensagem do Evangelho está fragilizada. A mensagem do Evangelho está fragmentada. A mensagem do Evangelho, ela não está fundamentada
na própria pregação, ensino e teologia apostólica, se não anunciar e se não crermos a qualquer momento a manifestação do Senhor Jesus. Veja o que diz Atos, capítulo 1, versos 8 a 11. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos a promessa da segunda vinda do Senhor Jesus. E é importante que a gente entenda isso, porque diante dos argumentos que já existiam na época, parece que eles estão mais fortes hoje do que nunca. Ou seja, o principal argumento hoje: Jesus está demorando. Será que de fato essa mensagem ela é 100% confiável? Será que não é algo mirabolante por parte dos homens? Será que não é algo que, infelizmente, a história e pessoas de má fé dentro da própria igreja não criaram essa ilusão do retorno do Senhor Jesus? Amados, a nossa resposta, ela continua sendo a mesma dos primeiros redimidos, e nossa esperança da volta do Senhor Jesus Cristo a qualquer momento é mais forte hoje do que nunca. Ouça o que diz a palavra do Senhor. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, Senhor. É isso que nós aguardamos. Mas eu chamo a sua atenção, porque eles estavam aguardando, cada cristão, cada apóstolo, a volta do Senhor Jesus Cristo, como se eles mesmos iriam vê-lo com seus próprios olhos. Então eles tinham esperança de que a qualquer momento eles mesmos fossem arrebatados na segunda vinda do Senhor Jesus para estar para sempre com Ele. Isso a gente sabe que não aconteceu. Quantos, meus amados, de lá para cá têm crido e tendo a convicção de que Jesus voltará a qualquer momento? Aliás, convicção que nós temos. Eu tenho a esperança de que eu e a minha esposa, bem como os meus filhos, meus irmãos em Cristo, não precisem passar pela morte física. A nossa esperança é que Jesus Cristo venha antes. Amém, amados? É a nossa esperança. É isso que nós queremos. Mas eu não quero suscitar aqui sentimentos ou lembranças de quem partiu. Mas quantas pessoas que nós temos na nossa família que já se encontram com Cristo, mas que também tinham a convicção, a esperança de que não precisariam passar pela morte. Eles mesmos tinham esperança da volta do Senhor Jesus a qualquer momento. É verdade ou não é, amados? O mesmo que aconteceu com esses nossos entes queridos ou amigos que há pouco partiram, tendo a esperança deles mesmos verem
em carne e sangue a manifestação do Senhor Jesus, foi assim com os apóstolos, foi assim com a igreja neotestamentária, a igreja primitiva. Então aqui eu quero fazer algumas aplicações importantes. Primeira aplicação: Jesus continua sendo nossa bendita esperança. E a sua manifestação da sua segunda vinda, é a gloriosa manifestação do nosso grande Deus, o Senhor da glória. Continuamos com a mesma convicção, continuamos na mesma esperança. O pensamento dos discípulos de estarem separados do Mestre era uma coisa que doía quando eles ouviam. Então Jesus, após a última ceia, disse para os seus discípulos que iria para um lugar ao qual, pelo menos naquele momento, eles não poderiam estar, que é João capítulo 13, verso 33. Quando eles ouviram isso: eu vou, mas agora vocês não podem ir. Eu voltarei, mas agora vocês não podem. Não dava para imaginar como ficar sem o Mestre, como ficar sem o Salvador, como ficar sem Jesus. Era algo que eles não podiam imaginar. Irmãos, não se compara. É claro que, existindo toda a cumplicidade entre um casal, toda a fidelidade, todo o compromisso, que de repente a gente imagine que é fácil ficar sem aquela pessoa que nós amamos e que vivemos tantos anos de nossa vida. Não é fácil, irmãos. Vou fazer 39 anos de casado, o Senhor assim permitindo, no dia 18 de fevereiro do próximo ano. 39 anos. 39 anos. Eu não gosto nem de imaginar se eu fico sem a minha amada. Mas também não gosto nem de imaginar como ela vai ficar bem se eu for primeiro. Já perceberam que normalmente nós homens somos assim? Nós não conseguimos encontrar o rumo sem a nossa amada. Não é bem isso, irmãos? Mas perceberam como muitas mulheres, depois que o marido vão, parece que ficam melhor? Mas a gente não vê o contrário acontecendo. Então também são duas situações. Eu não gosto de pensar que eu vou ficar sem ela, mas também não gosto de pensar que ela ficando sem mim, ela está melhor. Porque eu creio que nós queremos ser arrebatados juntos. Nós queremos estar juntos no Senhor, com o Senhor a qualquer momento. Então Cristo, ele conhecia esse desejo dos corações dos seus discípulos, como ele conhece o coração de cada homem e cada mulher, que sabe que agora eu sou dela, ela é minha, que enquanto nós estamos na vida, nós caminhamos juntos. E não é fácil, irmãos. Tem hora que a gente nunca deve pensar em divórcio e pensar em separação, não é verdade, amados? Jamais, mas homicídio já passou pela cabeça de um outro. Ou vontade de matar, viu? Se eu pego, né? Homicídio, às vezes, até alguns pensam, né? Mas eu sempre falo, tem que ser morte morrida, não pode ser morte matada, né? Porque aí é crime, não pode. Então, o importante, amados, é a gente lembrar que os discípulos, eles tinham esse sentimento em relação a Cristo. Como viver sem Ele? Como viver os dias sem a presença dEle? Sem poder tocar, sem poder ver, sem poder sentir, sem poder cheirar, sem poder ouvir os seus conselhos, as suas orientações, as manifestações da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade. Então, como Cristo conhecia o desejo deles, assegurou-lhes que a separação seria apenas temporária. Mas alguns pensam, está demorando muito. Está demorando muito. João capítulo 14, texto conhecidíssimo, ele diz, do verso 1 a 3, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas ou aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Que coisa maravilhosa. Então Jesus, vendo como estava o coração deles, um pouquinho antes desta promessa, ele então prometeu: eu voltarei, para que um dia onde eu estiver, vocês também estejam. Algo importante é que o Senhor Jesus, ele sempre ensinou com base nos costumes também de Israel. Eu sou de uma escola teológica onde a gente, até o ano de 84, era obrigatório quem fazia teologia pastoral, tinha que também estudar não só música ou inglês, mas tinha que também fazer os costumes de Israel. A gente tinha que conhecer a cultura para entender algumas coisas, até quando a gente fosse usar a tradução na época de algum texto do grego, do hebraico, a gente tinha que conhecer. E quando eu me deparei com aquele conhecimento, eu fiquei fascinado, porque Jesus, nesse texto, ele pegou algo que na cultura de Israel era muito claro que estava aqui sendo ensinado. Jesus pegou o exemplo de uma noiva e de um noivo, onde já existia o compromisso, a aliança estava feita entre os pais, entre aquele rapaz, aquela moça, muitas vezes uma menina e um menino ainda, nem na adolescência eles estavam, e há casos que até antes mesmo de nascer, ou quando nasciam, era feita a aliança entre os pais de comprometimento, de noivado entre os filhos. Então Jesus pegou isso e ensinou algo importante para eles. Olha, se na cultura de vocês, o pai, ele então fez uma aliança através do filho, com a sua filha, a igreja, a noiva. Então agora ele volta para a casa do pai, porque ele tinha que ampliar a tenda do pai. Ele tinha que construir sobre a casa do pai. Ele tinha que ampliar a morada da sua noiva, seria ali agora. Irmãos, adolescente, eu falo que é adolescente em qualquer geração, em qualquer época. Desculpe a sinceridade, mas eu também falo que hormônios não têm doutrina. Hormônios não têm, pode ser batista, pode ser tradicional, pode ser avivado, neopentecostal, pode ser o que for. O hormônio na juventude é hormônio. Pode ser fervoroso como for. Então, naquela época não era diferente. O rapaz entrou na puberdade, já era costume casar a menina com 13, 14 anos, ele já podia estar com seus 18 anos, e o que ele mais queria, irmãos? Casar. Ok? Então ele chegava para o pai: posso ir buscar minha noiva? O pai olhava para casa, para a tenda, não estava à altura da noiva, da família, do dote, do preço que foi pago. Não estava, irmãos. Então ele é que determinava, o pai, quando que o noivo podia então contratar os melhores músicos, os melhores cantores, para 1 quilômetro de distância deles, indo na frente, tocando, cantando, dançando, enquanto o noivo vinha com os seus amigos mais próximos, com as roupas também de núpcias, para buscar a sua noiva. Era assim que acontecia. Então, quando Jesus ele ensina isso, a profundidade cultural que existe quando olhamos para o passado e quando enxergamos hoje, quando ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Irmãos, o Senhor tem filhos em Cristo Jesus.
E cada vida que eu ganho para o Senhor Jesus, cada vida que você evangeliza, que tem o nome deles escrito no livro dos céus, é mais um lugar preparado para o Senhor, pelo Senhor. É mais uma extensão da casa para receber todos os que vão sendo salvos. E o amor de Deus, a graça é tão grande, que Ele não quer que ninguém se perca. Se possível, que todos venham à salvação. Então é Ele que vai determinar o momento, como pai, de dar a ordem para o filho e buscar a sua noiva. O tempo, a gente sabe que está estreitando. Por isso que temos que falar, evangelizar, proclamar, anunciar enquanto é dia, enquanto ainda estamos aqui com a oportunidade de levar as vidas ao conhecimento do Senhor Jesus. Essas verdades são verdades que nós temos que viver. São verdades que temos que ter no nosso coração. São verdades que precisamos aplicar na nossa vida. A segunda aplicação que eu faço, por que essas palavras devem ter um significado importante para as nossas vidas? Bom, a promessa do nosso Senhor, à luz do texto bíblico, é: voltarei. Voltarei. Não poderia ter sido mais enfática a palavra do Senhor Jesus Cristo do que essa: voltarei. Sabe o que é interessante? Nunca eu gosto de confundir as pessoas quando eu estou pregando, porque eu não sou mestre no ensino, sou pregador. Mas no grego, a palavra voltarei, literalmente traduzida, é como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos: estou vindo outra vez. Quando ele estava dizendo que ia, quando os anjos disseram: por que vocês continuam olhando para o alto? Aquele que vocês acabaram de ver. É como se eles estivessem dizendo: ele está vindo outra vez. Ele voltará. Percebe, irmãos, a profundidade que isso tem? Isso está no tempo presente, expressando certeza: estou voltando. Estou voltando. A qualquer momento, creiam nisso. É isso que Jesus, ele estava dizendo. Jesus não disse: eu posso voltar a qualquer momento. Não. Ele disse: eu voltarei. Toda vez que ele mencionou sua volta, ele referiu-se a ela com convicção: voltarei, estarei com vocês, vocês estarão comigo, onde eu estiver, vocês estarão para sempre. Nunca foi com insegurança, para que os crentes, os filhos de Deus, tenham qualquer insegurança na sua vida a respeito da volta do Senhor Jesus. Apesar dos nossos melhores esforços e determinação, às vezes nós fazemos promessas que não podemos cumprir. É verdade, não é? E às vezes eu já prometi, ou você, que não falaria aquilo, que não faria novamente aquilo, que não daria novamente esse ou aquele passo. E para a nossa tristeza e das pessoas a quem prometemos, para quem prometemos, como é triste de novo ser flagrado, ser pego, quando dissemos que não faríamos, ou que prometemos e não cumprimos. Se alguns de nós dissermos que nunca falhamos, corremos o risco de já estar pecando. Esta é a verdade. Por isso, apesar dos nossos melhores esforços e determinação, não cumprimos as promessas, como o Senhor cumpre. Nunca foi o caso do Eterno. Nunca foi o caso de Deus. Nunca se aplicou a Cristo a falta
do cumprimento de uma palavra, de uma mensagem, de uma promessa. Inúmeras vezes Jesus provou que sua palavra é confiável. E se Jesus Cristo, ele diz em sua palavra, voltarei, tenham a certeza, a qualquer momento nós veremos a glória do Senhor Jesus. Ele não é homem para prometer e não cumprir. Ele é Deus. E como homem, não falhou e cumpriu todas as suas promessas. Por isso, na terceira aplicação que faço, referindo-se ainda à sua primeira vinda, o Senhor anunciou profeticamente por intermédio de Davi, no Salmo 40, verso 7. Eis que venho, no livro está escrito a meu respeito. Olha que coisa tremenda. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 5 a 7, diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo perdão não te agradaste. Então eu disse: eis que venho. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus, ele está na sua primeira vinda, em cumprimento ao seu ministério, ele estava cumprindo todas as promessas, ele estava claramente lembrando aquilo que os profetas tinham dito, claramente aquilo que há 5.400 anos atrás foi dito, que da descendência da mulher viria aquele que seria o descendente também do pai de uma grande nação, Abraão, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então, a realidade de sua primeira vinda sustenta a certeza de sua segunda vinda. Lembra que eu disse que agora há pouco estávamos celebrando o Natal? Os irmãos veem o mesmo entusiasmo de celebrar a qualquer momento a segunda vinda de Cristo como celebramos o Natal? Não. Poucas peças ou quase nenhuma a respeito da volta de Jesus. Quase nenhuma peça teatral a respeito da volta de Jesus. Não há quase músicas que falem hoje, principalmente hoje, a respeito da volta de Jesus. Não há mensagens, porque não dá ibope para muitas igrejas ficar anunciando a volta do Senhor Jesus. Porque alguns pensam que a volta do Senhor Jesus Cristo ela está voltada para uma mensagem só de fim, só de coisas terríveis, só de coisas angustiantes. Então, infelizmente, nós não ouvimos. Mas, durante o seu ministério terrestre, Jesus prometeu a um pai desesperado. Ele disse: não temas, crê somente, e sua filha será salva. Isso está em Lucas, capítulo 8, verso 50. E a filha, então, de Jairo, de acordo com o texto, foi libertada, embora estivesse morta. Interessante. Mas Jesus disse antes: crê somente. Crê somente. Eu também quero usar essa palavra. Crê somente. Jesus anunciou que 3 dias depois de sua morte, ele ressuscitaria. E amados, Jesus ressuscitou. Crê somente. É isso que a palavra diz. Crê somente. Ele prometeu o Espírito Santo aos seus discípulos, à sua igreja, para que não ficássemos órfãos, tivéssemos o Consolador. A palavra do Senhor diz que depois de ter ouvido a palavra da verdade, tendo nela crido, Efésios 1,13, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha só que coisa maravilhosa. Então cumpriu-se esta promessa, e o Senhor enviou o seu Espírito Santo 10 dias, meus amados, após a sua ascensão, no dia do Pentecostes, festa judaica, e o Senhor então enviou o seu Espírito Santo. O nosso Senhor honrou todas as suas promessas no passado,
mesmo aquelas que, de uma perspectiva humana, pareciam impossíveis. Eu, o irmão, a irmã, cada um de nós podemos estar certos que Ele cumprirá a sua promessa de voltar. Qual é a minha palavra para vocês? Crê somente. Somente crê. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, quero concluir essa primeira mensagem, que tem como propósito ter dado essa pequena pincelada a respeito da primeira vinda de Jesus e o cumprimento, mas também ficarmos firmados agora na promessa de sua segunda vinda. Então, a volta de Jesus, ela é tão certa para os salvos como a mensagem da cruz. Qual é a mensagem que nós recebemos? Ele foi crucificado, ele morreu, ele ressurgiu dentre os mortos, e ele, o que, meus amados? Voltará. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? É isso que nós pregamos. Então, quando eu anuncio o Evangelho, eu estou anunciando a morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus, mas a certeza que Ele voltará. Não esqueço que eu estive numa certa igreja, a primeira igreja de algum lugar por aí, e, para minha surpresa, nunca me pediram isso, mas aquele pastor me pediu que eu celebrasse a ceia após a mensagem. Irmãos, você celebrar a ceia para o seu povo que você ensina, que você doutrina, que você discipula, é uma coisa. Mas celebrar a ceia para pessoas que eu não conheço, não teria problema nenhum, porque a mesa é do Senhor. Eu não teria problema. Mas o meu problema é que aquilo que faz parte da ceia, nem toda igreja crê. O meu problema é que nem tudo que faz parte da ceia é levado a sério, como a palavra de Deus ensina. Mas ele fez isso comigo na hora. Ele não avisou com antecedência, senão eu agradeceria muito e pediria que ele celebrasse com o seu povo, e eu participaria, já que não era uma ceia restrita só para os membros daquela igreja. Mas, como eu estou terminando de pregar aqui, ele, então, agora vamos aproveitar que o pastor Marcos está com a gente, ele vai servir a ceia. Eu, então, servir a ceia do jeito que eu faço. E vi que eles estavam meio perdidos, porque talvez a maneira de agir lá é outra. Mas orientei tudo direitinho, servimos, cantamos. Também percebi que à medida que eles recebiam cálice, eles já iam bebendo. Eu dei o pão, eles já iam comendo. E eu fiquei olhando e falei, ixi, agora não vai dar para pedir que eles esperem os outros para, em comunhão, a gente participar, né? Tudo meio diferente, né? E aí eu falei, tá bom. Mas na hora que o pastor ainda falou, agora o senhor dá a bênção pastoral, né? A bênção abraâmica, aquela coisa toda. Eu falei, tá bom, não tem problema não. Aí dei a bênção lá e falei para o povo, irmãos, todas as vezes, diz a palavra do Senhor, que comemos deste pão, bebemos desse cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Ficou um silêncio. Aí eu complementei, e a igreja diz, ora vem, eles um silêncio. Não, eles não sabiam como responder. Aí eu parei e falei, então, irmãos, Maranata, um silêncio. Estou falando de uma igreja batista, irmãos. Não foi, Ed? Uma igreja batista. Aí eu parei e falei, pastor, me permita, mas eu vou fazer uma aplicação aqui. O texto da palavra do Senhor diz que nós celebramos esta mesa em memória ao que Cristo fez. Ele deu sua vida por nós. Ele por nós morreu. Ele foi sepultado e ressuscitou. Mas, segundo a orientação apostólica, nós participamos dessa mesa
até que ele volte, porque o próprio Senhor Jesus Cristo tinha dito: não vou voltar a comer com vocês e nem beber desse cálice novamente, até o dia que eu voltarei. Então, por isso, quando eu falo, a igreja responde: ora vem, Senhor Jesus, nós estamos lembrando da promessa dele, nós estamos lembrando da palavra dele, nós estamos lembrando o cumprimento da palavra dele. Aí brinquei com eles: então, para ficar legal agora na filmagem, vai ser editado, vai ser cortado isso, vai ficar bonitinho agora. Aqueles que creem, que são salvos, redimidos por essa palavra do Evangelho. Irmãos, eu vou falar. A palavra diz: aquele que acabou de comer, aquele que acabou de beber desse cálice, comeu deste pão, anuncia a morte do Senhor, igreja, até que ele... Aí eles responderam: venha. E eu disse, então a igreja responde: ora vem, e eles: vem, Senhor Jesus. E eu saí. Nunca mais eles me convidam para voltar. Porque era um assunto doutrinário, quem tinha que ensinar não era eu. Percebe, irmãos? Eu sabia que era a primeira e última vez que eu estaria ali. Porque eu entrei num campo que fragilizou o que é pregado no púlpito. Infelizmente. Mas eu tinha uma responsabilidade, já que era a última vez, então que ficasse bem claro o que diz a palavra de Deus. Entende, irmãos? A mesma coisa aconteceu comigo recentemente, quando fui convidado para batizar minha irmã, que aqui aceitou a Cristo o ano passado, no mês de abril, e foi batizada no mês de setembro. A Igreja Batista da Vila Gerte, São Caetano do Sul, São Paulo, amorosamente, de maneira muito amável, o pastor me convidou para batizar a minha irmã. Então, tinha muita gente sendo batizada, e eu batizaria a minha irmã. E eu batizei a minha irmã conforme eu faço e entendo à luz da palavra de Deus. E eu disse para a minha irmã, na frente de todo mundo ali, claro, né, o batistério, igreja grande, boa. E eu disse, né, Márcia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu pego o texto de Romanos capítulo 6, versos 1 a 4, e coloco na hora de batizar. Né? E eu te batizo na semelhança da morte, porque a pessoa está em pé ali, ela morreu para o pecado, ela está em Cristo. Na semelhança do sepultamento, mergulhei minha irmã, e não deixei ela lá, porque esse ato simboliza também o que, irmãos? Ressurreição, e na semelhança da ressurreição do Senhor Jesus. Irmãos, que alegria da igreja. Mas foi o único que fez isso. E algumas pessoas vieram daquela igreja batista e disseram: pastor, eu nunca tinha visto ninguém batizar dessa forma. Eu falei: com água? Porque eu sou um pouquinho debochado, né? Não, as palavras que o Senhor disse. Eu falei: meu amado, eu só fiz o que o Senhor Jesus ordena, e lembrando o que o apóstolo Paulo diz: vocês foram batizados na semelhança da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. O batismo, ele retrata como a pessoa foi salva. O batismo não salva, mas ele retrata: você foi salvo pela morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. Mas a ordem foi dada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu complemento apenas para afirmar para quem está participando que a palavra de Deus ensina. A mesma coisa acontece, irmãos, pasmem, em relação à volta de Jesus. Em muitas igrejas, a ceia do Senhor parece uma comemoração mais festiva do que propriamente, mais simbólica do que propriamente prática, literal, do que ela representa. Às vezes, eu já fui em um batismo ou outro, onde parece que as pessoas que estão sendo batizadas estão numa formatura, graduação de grau, já perceberam? Parece que ela está recebendo uma colocação de grau, né? Bexiga estourando, é aplauso, é isso, aqui. Ô, irmão, não tenho nada contra fervor, não se engane com isso, por favor. Mas será que entendem
que foi depois do batismo que Jesus sofreu as piores tentações e as pessoas normalmente caem depois de serem batizadas e não antes? O que estão celebrando e não glorificando aquele a quem a pessoa se rendeu? Esses cuidados eu tenho. Não é porque eu quero ser diferente, irmãos. É porque a palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Tanto que eu não posso deixar de anunciar a volta do Senhor Jesus. Quando Jesus Cristo voltar, os céus e a terra serão abalados. Mas para os salvos é a consumação da nossa redenção. Para os que não creem, infelizmente, o início de suas piores dores e tribulações. Infelizmente. Mas, acima de tudo, ainda é tempo de decisão. Agora há pouco eu disse para os irmãos, muitos acham que Jesus está demorando para voltar. Então, deixa esse texto, 1 Pedro 3, 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No próximo domingo, veremos, inclusive, que para Deus, 1000 anos é como o quê, meus amados? E um dia como um ano. Não, é 1000 anos. É, ok? Então, eu só quero lembrar o seguinte, faz muito tempo que Jesus prometeu que realmente Ele voltaria. Bom, se for levar em conta o meu relógio, né, o Kairos, ou o Cromos, que é o meu Cromos, então, a maneira como eu conto o tempo, estamos a quase 2000 anos atrás da promessa do Senhor Jesus. Ainda não completou 2 dias na contagem de Deus. Deu para entender? Deu para entender por que os apóstolos e os discípulos, eles esperavam a volta do Senhor Jesus, eles mesmos queriam ver? Porque era isso que o Senhor prometeu. Agora, meus amados, no tempo de Deus, Kairos, isso significa, irmãos, só isso. Vamos para um terceiro dia a qualquer momento. Aí algum pregador vai pegar, bom, terceiro dia Ele ressuscitou, vamos entrar agora no terceiro milênio, daqui a pouco, lá para o ano de 2030, 2031, quebradinho, né? Vai entrar no período em que Jesus Cristo ele cumpriu seu ministério, né? Voltou para os céus, então Ele pode voltar também nessa data. Vamos marcar a hora e o dia. Não, irmãos, nós vamos ver daqui para frente algumas coisas importantíssimas. Hoje, eu apenas falei do cumprimento dessa promessa.